Meio-dia e 40 minutos, a gente vai voltar a falar sobre um assunto muito triste no nosso país hoje, mais um acidente aéreo no nosso país. Isso aconteceu no litoral norte de São Paulo, na cidade de Ubatuba. A gente vê mais uma vez as imagens desse acidente, um avião que tentou pousar lá em Ubatuba, ele vindo da cidade de Mineiros, em Goiás, atravessou a pista, atravessou essa avenida e acabou ali atingindo o mar e explodindo, né, pegando fogo. Nós estamos em contato agora com o CEO da Rede Voa, que administra o aeroporto de Ubatuba, esse aeródromo de Ubatuba, o senhor Marcel Mori, que já está conosco, a quem a gente agradece a gentileza de conversar conosco ao vivo. Claro que um dia muito triste, falar de um acidente no nosso país e, infelizmente, com uma morte confirmada até agora. Olá, senhor Marcel, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia ao senhor. Bom dia, Fabiola. Bom dia aos amigos aí do Grupo UOL. Um dia muito triste, estamos aqui à disposição para o que for necessário. Gostaria de saber, primeiramente, o estado de saúde das vítimas. O senhor tem mais informações sobre o estado de saúde das vítimas? A gente sabe que foram socorridas com vida ainda na aeronave. Infelizmente, o piloto faleceu. O senhor sabe como é que elas estão? É, bom, o acidente ocorreu pela parte da manhã lá no aeroporto nosso em Ubatuba. A nossa estrutura do Centro de Controle Operacional, juntamente com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, especialmente lá na região de Ubatuba, entrou em conjunto. E sim, as demais passageiros, quatro passageiros no total, eles aparentemente estão fora, de perigo no momento. Infelizmente, o piloto veio a falecer, tentou-se reanimar ele após o impacto, mas não foi possível. Também atingiu duas pessoas que estavam, uma criança e uma senhora que estavam ali naquela região da praia de Ubatuba. Tiveram fraturas de perna, mas também estão fora de perigo no momento. Toda a estrutura do Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos já foi acionada, já se deslocou para o local, bem como a equipe técnica operacional da Rede Voa. Então, nós acreditamos que esse processo agora vai levar ao longo da tarde, até por um pouco da distância de Ubatuba em relação a São Paulo, capital, e a nossa sede aqui em Jundiaí, mas nós acreditamos que até o final do dia de hoje teremos retomado a normalidade do aeroporto, que nesse momento está operando para questões de emergência, para questões de equipe de resgate. Nós interditamos o aeroporto provisoriamente, apesar da pista de pouso estar operacional, mas em função de darmos atenção plena a todo esse desdobramento desse fatídico acidente. A Marcel, há aeronave a pouco, jato, modelo. senhor Marcel, há pouco a gente entrevistava aqui no UOL um especialista em gerenciamento de riscos e ele falava sobre as condições climáticas, sobre, inclusive, Sim. as características dessa pista e sobre essa aeronave. Essa aeronave, ela tinha condições de pousar neste momento e nesta pista? O senhor acha que houve aí um erro dessa decisão, deste pouso? Bom, é um pouco prematuro da minha parte falar sobre o assunto, apesar de também ter especialização na área de segurança de voo, mas o que eu posso dizer é que o pouso em Ubatuba, ele é essencialmente feito por aeronaves motores turbohélice, aeronaves aéreas. O Cessna 521 é uma aeronave a jato. E a pista lá são 900 metros de pista, mas para quem pousa no sentido da praia, para dentro. Quem pousa no sentido oposto, ela tem uma restrição, tem uma cabeceira deslocada, que se encontra nas fichas de observação, seja o Rotael ou as fichas do Comando da Aeronáutica, e os pilotos sabem disso. Então, quando ele fez a curva para pousar contra a praia, ele tinha 300 metros a menos de pista. Então, nós estamos falando de uma aeronave Cessna, modelo 521, e tinha que pousar nesses 600 metros. É óbvio que eu não tenho aqui condições nesse momento de avaliar peso da aeronave, situação do vento, situações que o piloto estava. Mas sim, as nossas câmeras de vigilância do CCO demonstram que a pista estava molhada. Então, as condições meteorológicas daquele momento estavam bastante degradadas.
quem opera naquela região sabe que tem que ter certos cuidados, principalmente na serra, que na imagem que nós estamos vendo aí de vocês, vê a neblina cobrindo todo esse processo. Então, sim, na nossa humilde opinião, nesse momento foi um pouso de muito risco. Não posso prescindir se houve ou não falha operacional e, infelizmente, por fatalidade, o piloto não está mais conosco nesse momento. Marcelo, uma pergunta Senhor de Marcelo, lei. Como é feito o pouso? Há uma autorização de pouso do aeroporto para isso? Ou não há autorização? É por conta e risco do piloto? Excelente pergunta. O aeroporto de Ubatuba ele opera em condições visuais. Ele não é um aeroporto, vamos aqui fazer uma analogia. Por exemplo, Jundiaí, onde eu estou, é um aeroporto que pousa IFR, com condições de instrumento, Congonhas. Os aeroportos principais são instrumento. O aeroporto de Ubatuba ainda está em condições visuais. Sim, havia um plano de voo esse processado pelo Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, e sim, ele tinha autorização para vir para pouso. A questão é, como é um aeródromo que pousa em condições VFR e não dispõe de uma torre de controle, por exemplo, esse pouso é responsabilidade inteira do piloto. Ou seja, ele tem a autorização de sair lá de Goiás e ir até Ubatuba. Inclusive, no plano de voo, e tinha alternado São José dos Campos, que aí sim é um aeroporto de maior envergadura, operando voos por instrumento, etc. Mas as condições estavam desfavoráveis. O aeroporto é limitado nesse momento para operações visuais. Estava visual, sim, um visual especial, um pouco degradado, mas estava visual. E a decisão por esse tipo de aeroporto, ela é a responsabilidade do piloto em comando da aeronave. Marcel, mais uma dúvida, né? Como você mesmo colocou, a pista do aeródromo de Ubatuba, né? Ele tem por volta de 3.080 pés. Uma aeronave como a Cessna Citation CJ1, precisa de mais ou menos isso para poder operar, né? Ela, diferente da CJ2, da CJ3, que precisa de mais, mas ela precisa mais ou menos isso. Por conta disso, né, e por conta de ser das condições climáticas, isso não deveria automaticamente travar qualquer plano de voo de uma aeronave como essa, destinando-se a um aeródromo como esse? Excelente pergunta. Quando se faz o plano de voo, agora eu estou saindo um pouco, falando na minha condição de piloto também. Voamos um Boeing 707 da nossa Força Aérea no passado. Ele tinha alternativa para São José dos Campos. O que acontece é que a decisão final, o plano de voo não trava a ida dele, tá certo? Mas, por exemplo, está fechado o visual. E se ele, assim, está numa emergência, que a gente não sabe, e que precisa pousar, por vezes a pista sempre será mais segura, e pode ser que ele não tivesse condições de seguir para uma alternativa. Não nos parece o caso na primeira avaliação, até porque nesse vídeo que nós estamos vendo, a gente percebe nitidamente que a aeronave estava com velocidade nesse processo. Então é difícil fazer pré-julgamentos, é uma análise mais complicada. O sistema de prevenção de acidentes aeronáuticos em vigor no Brasil, sob auspícios da Força Aérea Brasileira, ele trata fatores contribuintes. E aí é lógico, as meteorologias serão fatores contribuintes, as condições operacionais são fatores contribuintes e outros mais. Mas isso vai ser ao longo da investigação. Infelizmente, o fator principal, que é o piloto, não está mais presente. Não existe caixa preta nessa aeronave. Os demais passageiros, graças a Deus, sobreviveram, estão fora de perigo nesse momento, a informação que nós temos do município. Então é bastante complicado, é uma decisão que nós não estávamos na cabine para interpretar o que passou na cabeça do piloto. Sim, a aeronave desse modelo, o comprimento da pista, ele é no limite, tá certo? E na hora que se ele pousasse da praia para dentro, ele tem usado 900 metros. Quando ele fez a curva para vir do outro lado, em sentido ao mar, por conta de condições do terreno, a cabeceira é deslocada.
mais 300 metros. Então, no fundo, ele não tinha 900, ele pousou com 600 metros, porque ele optou pela outra cabeceira, tá certo? Então, essas questões são complexas, mas infelizmente são as investigações de acidentes que ajudam a prevenir acidentes futuros. E eu espero certamente que o CENIPA, em tempo rápido, consiga esclarecer melhor isso aí para a gente poder tomar medidas, seja de infraestrutura ou de segurança de voo para esses aeroportos. Vamos a mais um intervalo para quem está conosco na TV, a cabo, a gente segue aqui pelo YouTube. Aliás, muito obrigada pela sua entrevista, senhor Marcel, está sendo muito, muito claro e didático aqui na sua fala. Quando a gente fica vendo essas imagens, né, é muito assustador ver aí o risco, né, de aeródromos dessa maneira, né? O senhor acredita que é preciso ter alguma mudança nesse regramento, já que não há uma central de controle, né, não há aí uma torre de controle, como o senhor disse, é de total responsabilidade do piloto. Nesse caso, por exemplo, a gente não sabe, essa aeronave, ela é uma aeronave comercial ou era uma aeronave particular dessa, não sei, de uma família ou de alguém que estava nesse voo? Bom, vamos começar de trás para frente, talvez fique mais fácil. Não era um voo comercial, era um voo privado, pertence a uma família lá da região de Goiás, tá certo? E tinha membros da família, pelo que soubemos, a bordo também. O que acontece é que a gente precisa esclarecer. O O senhor melhor sabe dos os mundos é que nomes? todos os aeroportos no mundo. Não tenho essa listagem de passageiros. Ela não foi nos passada até esse momento. O único que nós temos o nome é do piloto em comando, que é o que está no plano de voo. No plano de voo não aparece essa listagem. Essa listagem é uma questão muito pessoal da tripulação e justamente da empresa, tá? Isso logo, logo nós vamos saber. No momento eu não tenho esses nomes, por gentileza. Mas voltando à questão das condições de navegação aérea, de aeronavegabilidade. Hoje, o que acontece as torres de controle, na sua essência, imaginem que, além de custos de infraestrutura, tem custos operacionais no processo. As torres de controle, elas são exigidas pela experiência mundial, e hoje o Brasil segue as normas da ICAO, quando você tem aeródromos de mais de 30 mil movimentos de pouso e decolagem ao ano. Quando você tem de 15 a 30 mil, a gente traz uma rádio operacional. Uma rádio operacional, ela tem informações de tráfego, informações de meteorologia, mas ela não controla, ela só presta informação. E abaixo de 15 mil movimentos, a gente não tem o que nós chamamos de PTA Alfa, que é uma empresa prestadora de telecomunicações categoria Alfa. No caso de Ubatuba, especificamente, o movimento aéreo naquele aeroporto, ela não sugere trazer esse tipo de upgrade do processo. O que a Rede Voa fez foi, nós temos câmeras que pegam toda a parte do entorno do aeroporto para ajudar os pilotos, ajudar a tripulação. Então, os pilotos que vão para Ubatuba têm informação das nuvens, de como está o local, tá certo? Além disso, nós ativamos desde 2023 o Centro de Controle Operacional na empresa, que opera 24 horas, 7 dias por semana, que ele presta também informações. Imagine, nós estamos hoje com 16 aeroportos em São Paulo, somos a maior concessionária do estado, e desses 16 aeroportos nós estamos falando de apoio em 50% deles. 8 tem, nós estamos instalando mais 4, vamos para 12, e aí vai ficar faltando os demais. Então, os aeroportos menores, que é o caso de Ubatuba, ele não dispõe desse sistema mais complexo do processo de controle do espaço aéreo. Mas não significa que a aeronave não está sob controle. Ela sai de Goiás, conversa com os órgãos de área, entra na terminal de São Paulo sob controle, e a parte final, para pouso no aeródromo, aí a decisão final cabe ao piloto em comando, que era o caso. Talvez, numa análise mais fria de quem está aqui agora, a retaguarda, fosse mais prudente ter ido para a alternativa em São José dos Campos, que aí lá a operação é plena.
mas eu não posso afirmar isso porque seria muito leviano da nossa parte Ok. por não estar dentro da cabine, mas as condições estavam bastante degradadas Sim. para aquele pouso e ao ir para outra cabeceira, agravou, porque reduziu ainda a quantidade de pista disponível para operar. Ubatuba, há 3 anos atrás, nós tivemos voos comerciais da Azul Conecta, com aeronaves Cargo, Gran Cargo. São turbo-aéreos, tem mais segurança, para esse tipo de aeroporto é mais apropriado. Então, acredito que as condições meteorológicas, mais as dimensões da pista, possam ter sido fatores agravantes para o fatídico acidente do dia de hoje. Senhor Marcel, muito, muito obrigada pela sua entrevista aqui. Eu acho que o senhor trouxe muitos esclarecimentos e aí várias hipóteses para as causas desse acidente. Muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, a Rede Voa lamenta o ocorrido e se solidariza com todas as vítimas, sejam elas as que sobreviveram ou não. Sim. Agora são 12 horas e 56 minutos, eu acho que infelizmente aí vai ficando cada vez mais claro os erros, né? O nosso especialista aqui também em gerenciamento de risco já tinha falado, o erro da junção dessa aeronave que é um jatinho, com essa pista e com as condições climáticas